A Nintendo mudou e muita gente não percebeu ainda, mas será o fim das Nintendo Directs como a gente conhece? Honestamente, talvez sim. Até quase metade do ano, a Nintendo fez algo muito inesperado. Em 2026, eles começaram o ano com uma Partner Showcase, que não é uma Nintendo Direct tradicional. Aí eles fizeram uma Indie World, que é uma Direct apenas focada em jogos indies. Aí eles fizeram uma apresentação apenas focada em Star Fox, e não uma geral apresentando vários jogos. Tivemos uma Direct exclusiva do filme do Mario, tivemos uma exclusiva pra Tomodachi Life, e cadê a bendita Nintendo Direct tradicional? E digo mais, todos esses anúncios ela fez através do aplicativo Nintendo Today. Será que com essa forma de conversar diretamente com o público, a Nintendo vai fazer cada vez menos Directs focadas em vários dos seus jogos e deixá-las espaçados pra cada anúncio exclusivamente? Será que acabou a Nintendo Direct como a gente conhece? Ok, calma. Definitivamente teremos uma Nintendo Direct tradicional. E provavelmente na época de grandes anúncios de jogos, como a Nintendo costuma fazer, né? Mesma época da Summer Game Fest, E3. Mas é fato que a Nintendo parece estar mudando a sua forma de comunicação. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, pra gente poder parar, observar e tentar entender o que tá acontecendo e como que pode ser o futuro da comunicação da lendária empresa Nintendo. Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E esse aqui é o nosso quadro argumentativo aqui no canal, chamado Nintendo a Sério, onde a gente pega um tema e debate ele mais a fundo, com pesquisa e também informação, pra sair daquela discussão rasa da internet e chegar até o final do vídeo agregando alguma coisa. Então se você gosta de videogame e também desse tipo de vídeo, toda semana a gente faz isso aqui no canal. Deixa o sininho de notificação aí ativado pra você não perder. E lógico, já deixa seu likezão e se inscreve aí também, pra ser avisado quando um novo vídeo dessa série chegar, tá bom? Vou deixar pra vocês aqui os links do Nintendo Barato, que é o serviço que a gente faz pra nossa comunidade nunca pagar mais caro Nintendo. A galera economiza 100, 150 reais, às vezes mais, na hora de comprar um jogo em mídia física, consegue economizar nos lançamentos, e também temos os cupons para gift card antes de comprar qualquer coisa aí no seu videogame. Dá uma olhadinha nos grupos lá, porque todos os dias, em vários horários do dia, a gente faz alerta ali de cupom para vocês. Aí vocês conseguem pagar mais barato ali na eShop, ou comprar a sua mídia física, e tem o site nintendobarato.com.br também, que vocês conseguem dar uma olhada, tá bom? Mas o importante é estar nos grupos de alerta no WhatsApp, no Telegram e no Instagram. Os links estão aqui na descrição e no QR Code aqui na tela. E agora, bora pro nosso vídeo. As Nintendo Directs ditaram tendência no mundo dos games. Elas são muito importantes, são apresentações digitais, né? Uma videoconferência onde a Nintendo anuncia os seus próximos jogos, tanto exclusivos quanto os multiplataforma. Além de lembrar o público de jogos que já foram anunciados também e que estão com um lançamento próximo, ou revelando algum jogo bombástico que estava guardadinho. E como eu falei, a Nintendo não tem feito mais essas Directs na frequência que o público veio a se acostumar desde 2012, 13, 14. Mas antes de arriscar palpites do porquê isso está acontecendo, é importante também a gente lembrar algumas questões objetivas. Número 1. Sim, estamos em um hiato gigantesco de 250 dias na hora de gravação daqui desse vídeo, ou 8 meses sem uma Nintendo Direct tradicional. A última foi em setembro de 2025, o que torna esse um dos maiores hiatos de todos os tempos. O segundo maior, sem contar o período de 2020, né, da pandemia. Então fica tranquilo, não é um exagero as pessoas estarem com essa sensação de sumiço. Não é nenhuma ansiedade social também, é algo realmente atípico pra Nintendo. Agora, número 2. Atípico não quer dizer primeira vez. Um hiato muito semelhante aconteceu de 2023 para 2024, nesse salto entre setembro de um ano e junho do outro ano, além do período insano de setembro de 2029 até fevereiro de 2021, mais de um ano sem uma Nintendo Direct. Mas a gente entende porque naquela época foi por conta da pandemia, né? Então, ao mesmo tempo que essa sensação que a gente tá tendo de que a Nintendo tá sumida é válida, não precisamos de teorias de que a Nintendo vai parar de fazer Direct e trocar por anúncios isolados do Nintendo Today para sempre. Calma, ainda não é tempo desse tipo de desespero, né? Porque os fãs adoram o Nintendo Direct, eu amo, cara. Porque já existiu, né, hiatos assim no passado também. Agora, pra fechar, número 3. Presta atenção que é sempre bom lembrar que a Nintendo tá em fase de transição pra sua nova geração, que é o Nintendo Switch 2. Então diversas mudanças estão de fato acontecendo devido a esse novo ciclo, né? Belezinha, tá todo mundo na mesma página? Então bora se aprofundar, porque é agora que começa a ficar interessante. Qual
que é o motivo desse hiato todo da Nintendo, cara? O motivo é simples. A Nintendo normalmente faz 3 Nintendo Directs anuais, sendo uma delas em fevereiro, só que aí em fevereiro desse ano, o que rolou naquele mês pra gente foi uma Partner Showcase. E o último hiato que a Nintendo teve desse tipo, né, de setembro de um ano pra junho do outro ano, foi a mesma coisa. Então, tecnicamente, a Nintendo não tá mudando tanto o seu pensamento e o seu cronograma. Das datas mais comuns, a gente teve setembro, fevereiro e junho. E a gente teve Nintendo Direct tradicional em setembro de 2025. Em fevereiro também, só que não foi a tradicional, foi Partners. Mas é por isso que dá pra gente esperar uma tradicional agora acontecendo em junho, que é o meio do ano, né? O tempo lá dos anúncios de grandes jogos, Summer Game Fest, E3, que acabou E3, saudades inclusive. Porque a gente não está diante de uma mudança brusca de estratégia de comunicação em relação a datas das Directs. Ainda. Agora vamos voltar uma casinha, acompanha o pensamento. Ok, não teve tradicional porque foi Partners. Mas por que a Nintendo fez uma Partner Showcase? Aqui é o momento que a gente precisa prestar atenção para entender como que funciona a Nintendo e não ficar que nem uma barata tonta quando a próxima situação desse tipo acontecer. Basicamente o que aconteceu é que a Nintendo anunciou cedo demais jogos demais. Ela fez 2 Nintendo Directs do Nintendo Switch 2 em 2025 e em ambas lotou de jogos que sairiam ou sairão esse ano de 2026. Mario Tennis, Pocopia, Yoshi, Fire Emblem, Dusk Bloods, tudo anunciado no ano passado. Fora os jogos de Nintendo Switch 1, Tomodachi Life, Pokémon Champions, Rhythm and Heaven, porque era o lançamento de um novo videogame, né, cara? Então eles gastaram todos os cartuchos no ano passado, ou muitos deles. E aí teve um caso curioso, que foi o caso do Splatoon Raiders, que eles anunciaram via Nintendo Today, que é o aplicativo da Nintendo, junto com uma grande atualização para Splatoon 3. E é importante lembrar que o motivo dele ter sido anunciado assim foi por causa do combo Splatoon Raiders e atualização do 3. Sendo assim, em fevereiro não tinha o que a Nintendo mostrar pra sair nos próximos meses, que é o motivo de existir uma Nintendo Direct, né? Eles apresentarem pra gente quais vão ser os jogos lançando nos próximos meses. Isso porque o calendário da Nintendo já estava preenchido. Ele só não tinha agendado qual jogo entra em qual mês. Mas as cartadas de jogos e as cartadas de meses já estavam ali bem claras pro público, né? E é por isso que eu chamei a atenção pra esse ponto, porque lembre-se, a Nintendo tem jogo anunciado o suficiente pra preencher o calendário de um semestre inteiro. É diferente, cara, de outras empresas, né? Então não fazia sentido realmente ter uma Nintendo Direct se você parasse bem pra pensar, porque fazer uma Direct enquanto essa fila, né, de anúncios ainda não foi lançada, ela ia só aumentar a fila mais pra frente com jogos anunciados e não lançados e acaba não alcançando essa fila nunca, né? Mas muita gente julgou que era necessário sim uma Nintendo Direct com o argumento de que precisamos ver como é que vai ser o novo Mario 3D pro Nintendo Switch 2 vender, precisamos de um teaser de um novo Zelda para que daqui a 3 anos a Nintendo precisa mostrar esses jogos no começo de vida de um novo console. Só que basicamente não precisou, né? Vocês viram os números de vendas estratosféricos do Nintendo Switch 2. Ele continuou vendendo muito bem, os jogos lançados, alguns venderam muito bem como Pokémon Pocopia, outros nem tanto como Mario Tennis, e aí passamos esse primeiro semestre sem a Nintendo Direct e tá todo mundo vivo. Amigos, se vocês voltarem, cara, no passado e se lembrarem o tanto que a Nintendo se deu mal, tanto com os fãs quanto com os investidores, né? Por causa de anúncios precoces de jogos, como foi o caso de Metroid Prime 4, até mesmo Bayonetta 3, lembra o tempo, meu Deus? E Zelda Tears of the Kingdom também, cara. Isso não tá escrito, na verdade isso tá muito bem registrado, pra falar bem, né? Aqui no canal mesmo. Eles provavelmente não vão mais repetir essa estratégia, a menos que a Nintendo esteja numa situação ruim e não tenha nada próximo ali pra ela poder hypar, né? Aí com certeza eles vão dar uma cartada dessa, mas enquanto eles não estão precisando fazer isso, agora tá tudo dando certo, a tendência é apenas a Nintendo anunciar o que sai nos próximos meses mesmo. O Dusk Bloods meio que foi isso, né? Ela anunciou já tem um ano e nunca mais falaram nada, porque o anúncio foi precoce, já que na Nintendo Direct do Nintendo Switch 2, de jogo grande só tinha Mario Kart e o Bonanza. Então era importante esse anúncio para mostrar proximidade maior com as third parties, além de que ficaria muito fraco uma conferência só com 2 jogos grandes, e daí anunciaram cedo. Esse é o tipo de situação ruim que a gente tá falando. Pokémon Ventos e Ondas também foi assim, né? Ele só sai ano que vem, mas puxa, a Pokémon Presents desse ano era especial de 30 anos, eles precisavam de algo grandioso, então anunciaram cedo. Só que em fevereiro de 2026 não teve nenhuma situação emergencial pra forçar a Nintendo a acumular mais jogos anunciados sem lançar eles. Então ela segurou o que tinha pro futuro, justamente para essa próxima Nintendo Direct, que provavelmente vai acontecer em junho ou em julho, ter bons anúncios aí de jogos pros próximos meses. Eu ainda digo que não seria impossível a Nintendo anunciar ainda o Fire Emblem aí pra agosto,
agosto e um Dusk Bloods pra setembro, e fazer essa Nintendo Direct só depois disso, tá? Eles anunciam só as datas, continuam focando nos jogos de parceiros, e já pensou, chega em junho e eles anunciam outra Partner Showcase? A galera vai à loucura, mas não vai acontecer nada, porque eles estão só segurando informação, não é como se não tivesse jogo pra jogar, e nem jogo grande pra lançar, né? A Nintendo lança exclusivo todo mês, cara. Não deve ser o que vai acontecer, na minha opinião, tá? Mas eu acho que deu pra entender a lógica. Se tem jogo pra sair nos próximos meses, a Nintendo se pergunta, por que anunciar mais jogos? Um pode atropelar o outro, deixa o povo gastar o dinheiro deles com esses aqui, e quando esses jogos saírem, e a galera achar que a carteira terminou de sofrer, aí sim, a gente vem e anuncia mais uns 4 ou 6 outros jogos grandiosos aí que a galera vai ficar no hype e vai ter que comprar porque são exclusivos do Nintendo Switch 2. E quer saber o que vai acontecer? A gente vai mesmo comprar porque essa tática, galera, ela funciona. Agora eu falei no início do vídeo, também no título, na capa, que a Nintendo tá mudando a sua forma de comunicação e tem sim algo mudando nessa comunicação e algo importante. E isso pode significar que esse hiato atual de 8 meses sem uma Nintendo Direct pode ser mais recorrente. Sim, cara, a Nintendo pode espaçar mais essas Directs e a gente pode acabar tendo menos Nintendo Directs do que a gente vê a se acostumar nos últimos 9 anos. Lembra quando eu falei que em fevereiro já tinha os jogos e os meses, só faltava agendar qual jogo ia cair em qual mês? Pois é, antigamente a Nintendo fazia isso nas Nintendo Directs, anunciava a data dos jogos. Só que hoje não é mais assim que a Nintendo faz. A Nintendo da era do Nintendo Switch 2 parece não se importar em dar datas, anunciar apresentações focadas em um jogo específico e até anunciar jogos menores de forma completamente avulsa, sem precisar fazer uma Direct. Isso aconteceu porque ela cresceu nas redes sociais, nos relacionamentos com a mídia e até com os influenciadores. E tem até mesmo o seu próprio aplicativo de anúncios, que é o Nintendo Today, falando diretamente com o público. Ou seja, se a Nintendo pegar e falar, ó, de surpresa, daqui a 15 minutos a gente vai ter uma Nintendo Direct de Star Fox. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai parar a vida pra cobrir aquele Star Fox, toda a mídia. Ela não precisa preparar terreno com antecedência. Ó, vai ter uma Nintendo Direct, vai ter não sei o que. E todo mundo presta atenção naquilo só naquele momento da Direct. E foi exatamente isso que ela fez com o novo Star Fox. E a internet inteira falou desse jogo, não foi? Em 5 minutos dessa Direct, o mundo inteiro tava sabendo desse jogo, porque as páginas replicaram, os youtubers abriram live com pressa, o mesmo público fã da empresa ficou sabendo direto pelo Nintendo Today. Fora que quando os jogos saem, é a mesma coisa. Todo mundo faz vídeo, sai no Metacritic umas 70 análises no lançamento e todos os portais vão divulgar essa análise com o seu público. Então isso é algo que pode ser uma mudança de visão ali dentro da estratégia da Nintendo, de comunicação, né, característica dessa era Nintendo Switch 2. E a mudança é essa aqui, ó. Em Directs, vamos focar em anúncios de jogos novos. Jogos já anunciados, a gente dá detalhes depois. Um outro motivo para isso acontecer é que agora a Nintendo voltou a ter 2 consoles no mercado. Faz tempo, né? A Nintendo, desde a era do Wii U e do 3DS, que não tem 2 videogames, agora ela tem o Nintendo Switch 1, que ainda recebe vários anúncios aí toda semana, e alguns anúncios da Nintendo aqui e ali, e também o Nintendo Switch 2. Só que o Nintendo Switch 2, ele é proporcionalmente à época mais potente e atual que o Nintendo Switch 1 foi lá em 2017. Isso permite ele receber mais jogos de outras empresas. Então, isso significa que as Nintendo Directs da era do Nintendo Switch 2 também não precisam desses exclusivos já anunciados. Lembra que a gente recebia vários Red Dead Redemption vai chegar pra Switch 2, apesar de que eu usei um exemplo que não apareceu na Direct, mas deu pra entender, né? Jogos que já tinham sido lançados no passado, fazendo grande estardalhaço em Direct, a Nintendo não precisa mais disso, porque agora a gente tem os jogos novos sendo anunciados pra Nintendo Switch 2 mesmo. Novos exclusivos, diversos third parties chegando, e isso já preenche 40, 45 minutos de uma Nintendo Direct, até 1 hora de Direct tranquilamente, porque na era do Nintendo Switch 1 tinha essa questão de que sem os exclusivos da Nintendo sendo anunciados, a apresentação ficava meio pobrinha, né? A Nintendo tinha que abastecer o combustível de novidades do console, e ela tinha que fazer isso junto com algum outro anúncio ali de third parties, grandes portes, né? Uau, pela primeira vez vou poder jogar esse jogo no modo portátil. Agora o cenário é outro, né? Esses grandes jogos do mercado estão vindo pra Nintendo Switch 2 simultaneamente. Então, em resumo, a Nintendo olhou pra um lado e viu um monte de jogo grande que preenche Nintendo Direct sozinha. Quando eles anunciarem o próximo Final Fantasy VII, pode ter certeza, cara, que vai ser um grande boom também. Esse jogo vai estar no Switch. Então a Nintendo viu esse monte de jogo grande que preenche Direct sozinha, como eu falei, e do outro lado, as redes de comunicação fortalecidas que garantem que novidades isoladas, como datas de jogos, esse tipo de coisa, cheguem ao consumidor, somou 1 mais 1 e chegou no resultado. Eu não preciso de mais 3 Nintendo Directs tradicionais por ano. Se por um acaso a próxima Nintendo Direct for em junho e lá a Nintendo anunciar 6 jogos novos, 3 da line-up do fim de 2026 e 3 pro começo de 2027, pode ter certeza, em setembro
setembro, a Nintendo não precisaria de uma nova Nintendo Direct. Igual ela costuma fazer uma tradicional, né? Ela pode acabar fazendo outra partners. E as datas desses 6 jogos anunciados, assim como anúncios de apresentações focado neles, aí a Nintendo deixa pra anunciar no Twitter, no Nintendo Today. Foi o que ela fez do ano passado pra agora. E isso gerou esse hiato, né? E pode ser que ela vai continuar fazendo isso, dependendo do que ela quer pras Directs dessa era Nintendo Switch 2. Agora a grande questão é a seguinte: o que a Nintendo quer com as Nintendo Directs nessa era do Nintendo Switch 2? Ela quer impacto ou ela quer frequência? Vocês viram muitas pessoas reclamando, essa Nintendo Direct foi fraca, essa Nintendo Direct foi fraca. Na última que teve não aconteceu isso, porque ela teve impacto, ela diminuiu a frequência, e por causa disso, conseguiu concentrar mais anúncios em uma única Nintendo Direct. Se a gente pensar em um padrão de 10 lançamentos por ano, algo que a Nintendo consegue entregar, né, ela vem entregando nos últimos anos, a gente pode distribuir de 2 formas. Número 1, anunciar esses 10 jogos, né, exclusivos da Nintendo em 3 Nintendo Directs tradicionais ao longo do ano. Então cada Direct vai ter 3 anúncios, e uma Direct maior vão ter 4. Aí ela aumenta a frequência de Directs, mas são menos novidades, menos impacto. E a opção número 2 que a Nintendo tem é anunciar esses 10 jogos em 2 Nintendo Directs por ano, ou então nesse padrão, uma tradicional e uma partners, que daí temos uma Direct tradicional a cada 8 meses. Aí, amigos, nesse modelo 2 aqui, cada Direct vai ter 5 grandes anúncios. Vai diminuir a frequência, mas cada Direct vai ter não só mais anúncios, como mais impacto, e o público vai estar na sede dessa apresentação e o hype nas alturas. Qual que é o melhor? Eu acho que não existe resposta. Eu adoro quando tem Nintendo Direct. Pra mim, a frequência maior é muito legal, cara. Pro nosso momento aqui da comunidade é ótimo. Mas vocês sabem o tanto de gente que fica reclamando toda a Nintendo Direct e se irrita e se decepciona e aí gera aquele sentimento de frustração. Cara, não dá pra saber o que é melhor do ponto de vista da empresa, né? Vai ser o cada melhor pessoalmente pra cada um. O público quer Direct todo mês com 8 anúncios. Só que não vai ter jeito, a conta não precisa bater, porque pro público é só emoção, não tem que fazer sentido. É por isso que quando eu tento racionalizar alguma ação da Nintendo aqui, a galera cai matando em mim, como se a culpa fosse minha, de pensar e tentar explicar as coisas, tentar entender a fundo as coisas, mesmo quando eu não concordo, porque entender pra pessoa que é muito emocionada é concordar. E aí, pra essa mesma galera, eles querem 8 grandes anúncios pra cada Nintendo Direct, o que não faz nenhum sentido na realidade do mercado de games. E nem do nosso bolso, vamos combinar? A gente quer ver o novo Mario, o novo Zelda, mas a Nintendo não, ela não quer revelar isso, ela precisa fazer a conta bater. E talvez nesse momento eles estão discutindo se eles voltam ao modelo 1, que predominou na era do Nintendo Switch 1, ou abraçam esse novo modelo 2. E nesse caso sim, infelizmente teremos menos Nintendo Directs tradicionais e mais Partner Showcase. Qual que vocês preferem? Da minha parte, eu acho esse momento de Direct um momento muito bacana de comunidade. Eu acho que particularmente isso é muito importante, a gente vive muito isso, né? Gera discussão, mais gente falando sobre. Eu acho que é melhor assim, mas o que vocês acham? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, o que vai acontecer, eu acho que ainda tá cedo pra cravar, mas o que é fato é, o trem do hype pra próxima Nintendo Direct já virou uma montanha russa e nós estamos bem naquele ponto alto antes da adrenalina. Aqui, ó, logo antes de cair. Vai ser épico, seja em junho ou seja lá quando for, mas a próxima Nintendo Direct tradicional com certeza vai valer a pena esse ponto, cara. It's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. Bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds touch us world, don't fear and shed a tear, 'cause I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. There's no power up like dancing. You know that you're my superstar. No one else can take me this far. I'm flipping the switch. Get ready for this. So let's do the Odyssey. Meu amigo, a gente não tá preparado pro próximo Mario 3D, pro próximo anúncio de Zelda 3D, mano.
Com certeza eu não tô, cara, mas vai ser muito legal. Gostaram desse vídeo? Concordam aqui com as coisas que a gente se aprofundou? Toda semana a gente tem um Nintendo a série de volta, então volta aqui pro canal pra você poder acompanhar junto com a gente, tá bom? A gente continua essa conversa aqui nos comentários, mas antes de ir, deixa aquele likezão. Se não tá inscrito ainda, cara, se inscreve aqui no canal, me ajuda a recomendar o canal aí pros seus amigos e deixa o sininho ativado, porque você não vai receber aviso do YouTube, cara, só se você tiver o sininho, beleza? Vou deixar aqui a playlist dos outros Nintendo a série pra vocês darem uma olhadinha, o nosso canal secundário aqui com gameplays e discussões, que é o Coelho News, e os links do Nintendo Barato aqui nesse cantinho pra vocês, tá bom? Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, meus amigos, porque isso assim é o mais importante de tudo. Agora sim, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima, valeu!